Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vinde ao nosso canalzinho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Bruno Reikdal. Eu sou formado em teologia, graduado em filosofia, mestre em filosofia e também doutor em economia política mundial. E resolvi produzir conteúdo discutindo tudo aquilo que teoricamente nós não deveríamos e não poderíamos discutir. Política, religião, economia e ainda meti uma camiseta da seleção brasileira misturando futebol que aparentemente estaria em contradição com a foice e o martelo que estão aqui atrás. Arranjamos o problema. Mas o videozinho que nós vamos gravar hoje será um pouquinho distinto do que normalmente nós fazemos aqui no canal. Isso por motivos muito práticos e pragmáticos, que podem ser resumidos em duas palavras, que são perpetradas contra as pessoas que trabalham em home office, acumulam tarefas e fazem trabalho reprodutivo durante um período específico do ano, quando se joga uma maldição e uma praga que é férias escolares, que aí acrescenta o fato de que tem uma criança perambulando constantemente na sua casa sem te dar respiro em nenhum momento. E ela tem bastante energia para queimar. O que é uma delícia, mas drena a gente, afinal nós precisamos e necessitamos atender às necessidades dessa cria que precisa de 100% aí de concentração da nossa parte. Então aproveitei que fiz o almoço, botei ela para dormir, lavei a louça, ajeitei a casa e sobrou um tempinho para puxar um papo com vocês. Muito importante. No pouco tempo que me resta, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões aqui num papo bastante fluido sobre por que será que é tão difícil a gente fazer um certo enfrentamento dentro do âmbito evangélico ao conservadorismo que é hegemonizado nesse ambiente. A gente tem que estabelecer alguns níveis que são de diferenças de observação da igreja evangélica. Por exemplo, se você é uma pessoa, um sujeito que está envolvido nesse objeto e vai falar dele, o tipo de procedimento que você precisa tomar para torná-lo um objeto factível de análise, de crítica e de transformação é distinto de quem está num ponto de vista externo ou numa posição externa e vai observar este objeto de uma outra relação. Esta outra relação não está imbuída imediatamente de relações com esta comunidade como constitutiva desse sujeito. Então a maneira de abordar é distinta e a metodologia que vai utilizar também. O que não significa que não haja, obviamente, ciência, verdade, fato, construção histórica, elementos metodológicos que devem ser compartilhados, critérios de verdade, essa coisa toda. O tal do perspectivismo, se vocês quiserem colocar assim que eu estou colocando aqui, é exatamente para a gente poder perceber que dentro da ciência social e de um ponto de vista de análise sociológica, o processo de você criar a abstração do observador, ou seja, daquele que é o cientista que vai olhar desde fora do seu objeto, implica em posições, relações e modos de trabalho distintos de quem está dentro da igreja e faz uma crítica que busca uma transformação, por exemplo, e quem está fora da igreja e vai fazer uma crítica a esse objeto, que não está necessariamente buscando essa transformação para mantê-la, porque não faz parte do projeto desse sujeito. É distinta uma análise que tenta manter ou preservar de alguma maneira algum conteúdo ou elemento da instituição religiosa vigente de uma análise que prescinde dela, que está analisando a realidade sem considerar esse elemento um elemento importante ou fundamental. Completamente distintas essas duas posições, que não é uma posição só de conhecimento, de saber o que é uma igreja, o que é um movimento evangélico, senão de projeto de sociedade. E isso interfere na maneira como esses grupos, ou essas duas posições, vão lidar com o fenômeno religioso em seu grau de importância e relevância para um projeto de sociedade distinto, e mesmo para a própria análise desse objeto. Ela vai ter valores distintos, valores diferentes, não necessariamente no processo descritivo, de análise, de construção desse objeto, de discussão a respeito dele e tudo mais, senão do que vai incorrer a partir disso que estamos analisando, discutindo e compreendendo. Faço essa primeira distinção porque tem sido muito comum dentro do ambiente religioso ao qual eu estou envolvido a afirmação ou a condenação de qualquer crítica externa à igreja, como esse pessoal da esquerda, progressista, tilelês, não sei o que não sabe quem somos nós, que não nos compreende. Esta galera aí que estaria então contra a fé, talvez, ou algo do tipo. Ou ainda quando faz um corte de classe, que já a gente vai comentar sobre isso, e falar essa galera de classe média, ou essa elite cultural lá fora que não somos nós, que fica nos analisando, eles não compreendem a gente. Então, em certa medida isso está correto,
Não porque a galera realmente não compreende, então que tem que ser crente, tem que ir lá ajoelhar pro pastor para poder entender como é que funciona a igreja. Obviamente que não. O que está correto é que é distinta a disposição e a primeira percepção e o lugar de análise a partir do qual se desenvolve um projeto político que prescinda ou não de uma instituição, no caso a igreja, mas poderia ser outra. E que esta pessoa que não está envolvida ali, então não vai fazer com unhas e dentes uma defesa disso aqui, olha como isso é importante. Não, é uma análise completamente diferente de quem talvez tenha uma relação com essa fé e pretenda permanecer ali. Talvez manter essa instituição. Estas posições envolvem uma questão de crítica interna e crítica externa, e deve-se compreender quais são os limites, os avanços, as forças e as fraquezas de cada uma dessas posições. A segunda coisa que a gente tem que perceber é do ponto de vista ou do lugar de quem está dentro de uma comunidade religiosa e desenvolve uma crítica. Esta pessoa vai enfrentar as estruturas de poder vigente. Esta pessoa vai ter que dar de cara com uma instituição que está estabelecida. E quando ela fizer isso, ou ela será colocada para fora, ou ela vai tentar buscar espaço de manter-se ali dentro. Quando ela tentar se manter ali dentro, se essa é a sua pretensão de fazer a crítica, ela pode fazer uma crítica que altera o discurso, mas se adequa às estruturas de poder. Ou seja, olha, eu proponho outra coisa, eu tenho um outro conteúdo ideológico, eu tenho uma interpretação diferente, mas as estruturas políticas são boas, vou mantê-las. A execução de poder eu quero igual. Ou ela vai fazer uma crítica violenta a todo esse processo, e aí corre o risco de ser convidada a ser saída. Isso é um risco que ela corre aí. Não vou falar do ponto de vista de quem não vai fazer a crítica, ou de quem vai fazer uma crítica, mas depois vai arrefecer e conceder pontos, porque aí já não é crítica, né? Aí é covardia, mas aí é do meu ponto de vista. Quem está dentro da comunidade religiosa, faz a crítica, quer fazer uma transformação de conteúdo, mas não necessariamente das estruturas políticas e de poder existentes nas igrejas, vai deixar passar a análise da instituição religiosa em relação com a sociedade como um todo. O que eu estou querendo dizer aqui? A pessoa não vai perceber qual é o papel desempenhado por essa igreja na reprodução social, para além de seu discurso, de seu gogó, como essa igreja, essa instituição, poderia ser qualquer outra, funciona dentro do modo de produção existente e qual papel desempenha para a manutenção ou não de relações de exploração, de relações de trabalho, de construção de outra sociedade ou da mesma, ou seja, quero igual, só que sabor morango, quero igual, mas na cor azul. Mantendo a igreja com as mesmas estruturas de poder e o mesmo papel desempenhado, muda o conteúdo, mas não muda o papel que ela desempenha na sociedade, portanto, em última instância, vai passar pano ou mesmo defender a sociedade existente, defender o modo de produção existente. E aí a coisa complica. Crítico pero no mucho, crítico do ponto de vista discursivo, narrativo, de conteúdo ideológico, construção de outras narrativas, de novas narrativas, mas com manutenção de uma instituição religiosa tal qual a outra. Só que agora aí com uma outra coloração, aí com outro sabor, aí com outro cheiro. Mas o tipo de papel desempenhado na reprodução social e mesmo de reprodução de poder dentro do movimento, das instituições, dos espaços das igrejas, fica igual. A gente tem um problema daí que é a falsa sensação de que está mudando a estrutura ou a própria comunidade religiosa. E na verdade é uma disputa por nichos de mercado. Um nicho que vai bater no teto, por questões que não são propriamente só religiosas, senão da reprodução social como um todo e da sociedade mais ampliada. Talvez agrade a um grupo externo à comunidade mais do que a outro. Assim como o conservadorismo já existente e hegemonizado nas igrejas agrada mais um grupo do que a outro que não está envolvido ali com a questão religiosa propriamente dito, perdão. Então nisso a gente vai inclusive começar a perceber confluências, relações, interconexões entre espectros políticos, grupos políticos, posições de classe, grupos de interesse econômico e as posições tomadas pelas pessoas dentro das igrejas. Essas, nesse âmbito que a gente está falando de uma crítica, que ela é de conteúdo ou narrativa, então
mas da forma, dependendo como a gente for falar, e não propriamente da estrutura de poder e de reprodução de poder dentro das comunidades religiosas. Por outro lado, quem vai fazer um enfrentamento, que quer colocar o dedo na ferida, não quer fazer apenas um discurso aí performático, não quer fazer uma alteração, a mesma coisa, só que em azul, disputando um nicho de mercado novo, vai ter que colocar sua crítica apontada não apenas para a igreja, vai ter que entender o papel que ela desempenha na reprodução social e como a reprodução social existente, a ordem vigente, a sociedade que faz com que essa igreja seja possível, está presente dentro dessa igreja. De modo que essa igreja reproduza o racismo, que é socialmente reproduzido. Reproduza, por exemplo, a homofobia, que é socialmente reproduzida. Reproduza, por exemplo, violências do patriarcado, estruturas de dominação, que são socialmente reproduzidas. Reproduza a lógica de capital e de mercado, que são sociais, são próprias do modo de produção, que são estabelecendo aí os parâmetros para que todas as instituições vão funcionando dentro dela. E a igreja está ou não conectada com essas outras relações? Qual é o papel que essa igreja desempenha em relação a este modo de produção e a essa sociedade vigente com suas formas específicas? Aí essa crítica ela vai para além de uma crítica de conteúdo e além de simplesmente vir chutar o pau da barraca. Começa a apontar, se você se interessa, para uma organização planejada, racional e crítica de quais seriam as possibilidades e viabilidades de que a nossa tradição e a nossa fé, a qual nós teríamos algum apego, permanecesse. Nem digo em qual grupo que eu tô, né? Acho que ficou um pouco óbvio. Então assim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um texto chamado Mudar as Igrejas para Quê? Em que a gente pode comentar lá na revista Zelota algumas reflexões que tem a ver com esse tipo de papo que a gente está desenvolvendo aqui. Quer pensar, cara, beleza, eu quero mudar a igreja, mas para quê? Para manter a ordem? Essa igreja está isolada do resto das relações sociais? Não são as relações sociais que criam as condições para que nós possamos vivenciar um tipo de igreja específica na realidade brasileira hoje? Qual é a história dessa realidade brasileira? Aliás, vou meter aí mais um merchan. O merchan do meu curso, Evangélicos e Política no Brasil, que está lá na plataforma da Hotmart, o link vai estar aqui embaixo também. Você pode curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha nos links que estão aqui abaixo, que podem ajudar aí o meu trampo, tá bom? Ajuda pra caramba, e se tiver sobrando aí um Pix, salva vidas, no caso as vidas aqui da minha casa. Mas voltando para a distinção entre o que é uma análise de quem vê de fora este objeto que está ali a ser criticado, de quem vê de dentro esta necessidade de crítica e de transformação, mas ou uma crítica apenas ali da narrativa, do discurso, daquilo que a gente fala, mas não das estruturas de poder, ou seja, apenas uma disputa de mercado que mantém as estruturas como estão, muda tudo para fazer do jeito que sempre foi, ou de quem realmente quer fazer um planejamento de novas relações religiosas, espirituais, que transformem essas estruturas institucionais, mas sem perceber elas isoladas do mundo, senão que percebem, pô, elas funcionam assim, porque existe um modo de produção específico que exige que nós vivamos de determinada maneira e que a função primordial de um tipo de conteúdo religioso seja, por exemplo, a manutenção da ordem. Então, quando a gente observar essas relações, essas conexões, o que faremos de nós mesmos? Qual é a nossa aposta? E aí não é simplesmente uma aposta do que eu creio ou não creio em termos abstratos, é em termos históricos e reais, efetivos. Eu tenho que compreender qual é a história desse movimento evangélico, por exemplo, no Brasil, como ele se constituiu, como ele está se desenvolvendo, como ele tem se feito, como ele tem se realizado, quais são as bases sociais dele. Né? E a partir disso a gente começar a destrinchar como conversar, como atuar, como trabalhar com esta classe trabalhadora que também é religiosa. Sem botar esse pé no chão, por exemplo, um conservador vai poder dizer: mas veja, vocês falam tanto de racismo, mas a igreja é majoritariamente composta por pessoas negras. Vocês falam tanto de feminismo, mas a igreja é composta majoritariamente por mulheres. Vocês falam tanto que estão em defesa do pobre, mas a igreja é majoritariamente composta por pobres. E é verdade, ele não está mentindo. Contudo, se ele olha apenas esse dado e o reproduz sem fazer uma análise, uma interpretação, com cuidado, com crítica, com o cérebro funcionando, é apenas o uso propagandístico de uma parte da realidade. Ele não faz uma análise, por exemplo, como conservador em defesa da igreja, de qual é a divisão de classes dentro da igreja, quem ocupa o cargo de decisórios e quem não. Quem está nas igrejas centrais tomando decisões sobre as demais igrejas e quem não. Quem é a pessoa responsável por produzir os conteúdos e os materiais que serão consumidos nas igrejas. Quem é o responsável de que classe que faz parte, de qual sexo, de qual não sei o que lá, que está ali numa casa editorial grande ou garantindo um selo de uma gravadora gospel e consumindo e chupinhando e traduzindo conteúdo gringo. Essa galera de qual classe? Precisou ter acesso a determinados privilégios que são sociais, né? Privilégios de formação e de educação,
que, assim, infelizmente são privilégios. Então eles fazem parte de um grupo específico da sociedade. E eles estão lá embaixo ou estão no topo das igrejas? Os influencers, os grandes líderes, os grandes religiosos, a galera que toma decisão é de qual classe? De qual sexo? Gênero? Qual cor da pele? Agora vamos começar a analisar e fazer as diferenças? Esse tipo de cuidado é o que a galera crítica dentro das igrejas tem que fazer. Exatamente para não municiar o tal do conservador em defesa da igreja, que de sua super conservação, porque olha, já estão aqui tudo cumprindo o que esse pessoal da esquerda diz que quer fazer. Quem cuida do pobre é a gente. Mentira. Quem faz isso, sei lá. Saca? A gente tem que escapar dessas lorotas, a gente tem que escapar dessas armadilhas e para isso precisa afiar o cérebro. Mas na hora de afiar o cérebro, vai exigir um tipo de projeto político específico, porque conduz isso. Uma análise científica e cuidadosa da realidade conduz a um tipo de projeto que é necessário. Um projeto de transformação que não é só do gueto, é uma transformação da sociedade como um todo. Se a gente que está dentro da igreja consegue fazer essas pontes, se consegue sacar essas paradas, a gente consegue aliar, por exemplo, uma crítica de quem é um observador externo, como objeto ali da igreja, fala assim, olha, essa igreja tem relações de dominação e mecanismos de exploração, que é verdade, com um planejamento e uma compreensão de quais são as relações que podem ou devem ser mantidas dentro das estruturas da igreja, porque sim, existem relações positivas, existem um tipo de função específica da religiosidade que nos transforma, nos ajuda, que para quem é fiel é muito importante, inclusive em seu engajamento político, inclusive em sua percepção de mundo, em sua socialização, em toda a estrutura de sua vida, para a sua fé, para a sua espiritualidade, para tudo que ela está vivenciando enquanto classe trabalhadora, e conectar as duas coisas, a crítica externa, a crítica interna e a construção de outro mundo que é necessário, mais do que nunca necessário. Mudar a igreja para quê, cara? Sem sacanagem. Você evangélico progressista, mudar a igreja para quê? Para a gente manter determinadas relações de exploração dentro da igreja, que estão conectadas com relações de exploração do lado de fora, para a gente fazer uma alteração das paredes, do discurso, das cores dentro do nosso gueto, mas o mundo aí fica externo, que se exploda. A nossa militância, ela vai se autoafirmar como militância em um projeto de transformação de um todo, de um modo de produção que obriga com que a igreja seja mais uma mercadoria e uma produtora de produtos, de conteúdos, de mercadorias a serem trocadas por dinheiro e não especificamente para cumprir o papel que nós gostaríamos que ela tivesse. É fácil falar sobre a teologia da prosperidade porque ela explicita que é você por você mesmo, aquelas paradas coach, que Deus vai te abençoar e tal, não sei o que lá. Mas se a gente só faz a discurso porque o deles é feio e o nosso é bonito, a gente não toca na ferida, que é quais são as condições e o modo de produção que fazem com que aquilo ali seja escancarado e o nosso fica uma troca de mercadorias aqui com um pouco mais de vergonha, mas que reproduz a mesma dinâmica de capital. Talvez as mesmas relações de poder, talvez o mesmo personalismo, talvez a mesma parafernália inteira, mas aqui a gente se sente mais à vontade. É uma provocação que eu faço aí que eu acho que é importante a gente refletir, beleza? Não sei o que você pensa a respeito, se você acha bacana essas provocações, mas de todo jeito aí comenta, bora puxar esse papo, bora esticar essa linha, bora tensionar um pouquinho mais. Tem muito mais coisa pra gente conversar, questões de classe, questões de gênero, questões aí que vão envolvendo e vão piorando ainda mais esse buraco no qual a gente tá se metendo. Mas que são fundamentais se a gente pretende tensionar dentro do nosso espaço de alcance, de influência, de atuação, de fé, de tudo mais, a transformação da realidade e convocar aí a classe trabalhadora, que também é religiosa, para assumir a responsabilidade não só pela igreja, mas pela história. Não só pela sua, mas pela história de todo mundo. Beleza? É nóis, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!